Oi, gente! Muito bom dia! Estamos começando mais um programa Conexão Geral, aqui diretamente do Top Center, bem próximo à Estação da Cultura, Campo do Montenegro, Casa do Agricultor e a Igreja Anglicana, a Igreja Redonda. Ao meu lado, o amigo da comunidade montenegrina, Gelson Antônio Alves. Bom dia, GG. Bom dia, Escobar. Bom dia, os amigos que estão nos acompanhando. Por favor, curtir, comentar e compartilhar. Ao fundo ouvimos choro de neném. A porta aberta, tudo aberto aos estúdios hoje. O som deve estar se propagando. Nosso convidado do mês, todos os meses agora, uma vez por mês, ele vem aqui para nos falar sobre democracia, sobre política, enfim. O Vinícius. Obrigado, André. Bom dia. GG também, prazer. Lucas Vinícius. Prazer estar contigo agora mesmo. Eu estava, antes de tu falar, eu estava compartilhando já o vídeo para que a gente possa permitir que mais pessoas acompanhem. Isso. Então, nós estamos no início de uma nova era, um novo programa de governo no Brasil, enfim, mudanças houve. E estamos vendo algumas coisas acontecendo na nossa cidade. Por exemplo, o comparecimento de vocês em todas as sessões da Câmara. Hoje à noite tem sessão da Câmara, e quem sempre faz aqui o convite, que a população vá até a Câmara e cobre dos seus vereadores, Como é que está esse trabalho de vocês? Como é que tá? Até aproveitando a tua citação, e inclusive temos um spoiler já do vereador Cristiano Gratz, que disse que hoje a sessão da Câmara vai estar, entre aspas, em polvorosa. Então vamos ver como vai ser, estaremos lá com certeza. Mas qual é o assunto que vai trazer? É um spoiler que deixa no ar, mas vamos ver o que se trata. Eu tenho minha desconfiança, acredito que deva ser algo em relação à questão do contrato da Unimed, mas isso é uma mera suposição minha. O Cristiano Gratz não citou esse tema. Mas eu acho que isso é bacana, tá tendo um aumento, inclusive, André, das pessoas que estão comparecendo na sessão da Câmara. Isso é bom, as pessoas participando, cobrando, principalmente dos seus representantes, é vital, é necessário para a comunidade fazer isso. No momento que parece que a coisa acaba quando se confirma, Se aperta a tecla confirma, parece que acabou a sabe que ontem eu estava assistindo a TV Câmara e a TV Senado, e a impressão que eu tenho, que está havendo uma mudança no Legislativo. O Legislativo está se posicionando mais, em relação inclusive ao Judiciário, e ao Executivo, que são os três poderes, Mas, nos últimos tempos, a gente sempre viu o Legislativo, meio acomodado, meio a reboque do Executivo e do Judiciário. E agora parece que nessas novas legislaturas, parece que o Legislativo está se impondo como poder. A própria renovação que ocorreu nas eleições, ela traz muito engajamento. São pessoas novas que vieram com todo o gás e realmente querem mostrar trabalho. E, particularmente, eu acredito que, na verdade, isso deveria ser sempre uma função, uma obrigação do Legislativo, porque é dever do parlamentar representar os seus eleitores, não só os seus eleitores, mas representar o povo, E no momento que a gente tem um legislativo omisso, isso eu falo inclusive de parlamento a nível federal, não estou falando de Montenegro. No momento que a gente tem um legislativo omisso, o poder de fiscalização para com o executivo cai drasticamente. E na verdade isso é muito bom. A própria discussão que está havendo agora, principalmente em relação ao Maia e ao Bolsonaro, por mais que eu discorde da posição do Maia, eu acredito que o que ele está cobrando sobre a articulação política é infundado, e na verdade ele não citou qual articulação política ele está querendo, porque, sendo franco, o governo já fez a articulação necessária, porque cabe à República fazer o quê? Apresentar o projeto, que foi feito através da rede nacional durante 4 horas. Além disso, fez várias outras apresentações e deu entrevistas, inclusive, a vários canais importantes da mídia. Então, tudo que competia ao governo foi feito. Causa estranheza essa cobrança do Maia acerca da articulação que ele solicita. No meu ponto de vista, essa articulação ela poderia se referir à questão da troca de favores, do antigo toma lá da cá, ao qual o governo já se manifestou totalmente contrário. Mas, da mesma forma que discordo da posição do Maia,
Eu acho interessante estar havendo essa discussão, esse debate em relação a um tema de importância, que é a reforma da Previdência. Nós já temos comentário. Já temos uma pergunta. Mas só encerrando, em relação à questão da reforma da Previdência, porque é dever, é obrigação da Câmara analisar esse projeto, fazer as modificações devidas para o bem, né? Não tirando os interesses político-partidários, e conduzir esse tema de relevância, de extrema importância aí para nós, a nível Brasil. Voltando a frisar, né? Voltando a falar, Lula falava na mudança da Previdência, Dilma, o governo Dilma também tentou, e Bolsonaro está tentando. No governo, com a popularidade que tinha o Lula e a popularidade que tinha a Dilma, eles não conseguiram mudar a Previdência. O que se pode dizer, como é que se pode afirmar que Bolsonaro vai conseguir? Existe realmente existe um abismo muito grande entre propor e conseguir, né? A gente sabe que é necessário, né? Nós temos hoje todo mundo se perguntar, todo mundo diz que é necessário. João Vitor, manda ver no cão. Obrigado. Mas do meu ponto de vista, nós sabemos que a reforma é necessária em virtude do déficit. Muita gente comenta e posta nas redes sociais que não há déficit. Se a gente for analisar os números, fatos, dados, há sim. Para vocês terem uma ideia, ano passado, isso eu até citei ainda hoje de manhã, se nós somarmos os valores investidos pela União em saúde, segurança pública e educação, a soma destes três investimentos não chega no valor que foi destinado para a Previdência. E o Brasil está passando por um momento em que é um mal necessário, inclusive a contragosto do próprio Bolsonaro. Eu acredito que se nós não necessitássemos da reforma da Previdência, ela não estaria sendo proposta, porque indiretamente mexe na zona de conforto das pessoas, e é uma mudança de extrema importância que não agrada a toda a maioria. É uma queima de filme, né? Exatamente. Se queimar filme assim de graça. Essa questão da Previdência é o seguinte, a Previdência na realidade é um fundo, né? Onde várias pessoas pagaram durante anos e esse dinheiro foi gasto. Na realidade, foi construído Brasília, foi construído um monte de coisas, de obras com o dinheiro da Previdência, que era o dinheiro que tinha que estar guardado para lá na frente. E a maior preocupação, GG, daí o pessoal diz... E além da corrupção, né? Exatamente. Mas na verdade, uma coisa muito importante em relação a isso, que as pessoas elas têm que se conscientizar, é que se nós não fizermos uma reforma da Previdência, o que vai acontecer? O sistema, né, da Previdência, ele vai, com o tempo, ele vai acabar implodindo. Né? Vai chegar um momento em que não vai haver mais verbas para pagar, né, os benefícios às pessoas que usufruam dele. E a gente coloca em risco também muito a questão de longo prazo, principalmente, por exemplo, para mim, que tenho filhas, talvez para os meus netos, porque da forma que está, matematicamente falando, não está funcionando. Mas tem uma ideia de incentivar a previdência privada, né? Isso aí, em tese, prejudica também o sistema, né? Tiraria pessoas do sistema, do INSS, para a iniciativa privada. Quem está financiando a atual previdência deixa de financiar para financiar um outro sistema. Apesar que assim, se a gente for pegar pelo ponto da obrigatoriedade, todo mundo que estiver formalmente trabalhando vai acabar contribuindo para a Previdência Social também. Sim. A Previdência Privada, eu não a condeno, porque ela é uma forma também de resguardo, de garantia. Não é questão de condenar, é questão de analisar o mercado. Sim, mas, mercado, por exemplo, eu posso, no meu caso, na verdade, eu tenho uma microempresa, eu contribuo na minha microempresa para a Previdência Social, mas paralelamente a isso eu contribuo para a Previdência Privada. Então, eu acho que isso fica com certeza a cargo das pessoas que analisam as suas finanças, mas obrigatoriamente todo mundo que estiver formal, tiver uma empresa, que trabalhar, estiver assinada, contribui. O problema é que essas contribuições a longo prazo não vão ser suficientes para pagar a conta. Como se a gente estivesse prevendo que um futuro não tão distante, tudo que se arrecadar vai ser infinitamente inferior aos valores que vão ter que ser utilizados para pagamento. No informativo geral.com.br já tem a notícia de que o governo vai ter dificuldades em pagar, né? Já Sim, agora. O próprio Paulo Guedes já deixou isso claro, que infelizmente poderá acontecer. E aí entra uma questão muito importante, tá?
O que um país faz quando fica sem dinheiro? O governo faz sem dinheiro. Fabrica dinheiro. Exatamente. Né? Vamos fazer o quê? Uma das opções, vamos imprimir dinheiro. Tá? Fabrica inflação. Exatamente. Quando você imprime dinheiro, o pessoal muitas vezes pensa, é fácil, só colocar numa impressora e fabricar dinheiro. Não. Isso vai fazer com que a nossa moeda perca valor, e isso internacionalmente e internamente. A inflação ela vai subir drasticamente, a gente já viu exemplos disso em vários países, inclusive na própria Venezuela, que se a gente for pegar um ranking de inflação dos últimos 10, 15 anos, ela saltou, ela nem estava entre os 10 e ela assumiu o primeiro lugar disparado, ninguém bate a Venezuela mais. Então, isso é uma coisa muito perigosa. A gente precisa, é um tema que causa desgosto em muitas pessoas, com certeza é. Né? Inclusive, tem familiares que me questionam sobre a reforma da Previdência, porém, ela é uma necessidade. Nós temos que discutir isso e nessa discussão cabe aos parlamentares, ao Congresso e ao Senado, conduzirem da melhor forma possível, fazerem as emendas necessárias, mas é necessário discutir e aprovar a reforma da Previdência. Nós não estamos no fundo do poço, mas nós chegamos a enxergar, né? O fundo Exatamente. do poço, né? Nós chegamos... Para quem teve poço sabe o que é isso, né, Lívia? Mas veja bem, até o dia 17 de abril a previsão é de ser votada então na CCJ Exato. a reforma da Previdência. E a grande perspectiva do governo é que o Partido Novo integre, o relator da CCJ seja um membro do Partido Novo. Né? As discussões internas do governo apontam subliminarmente para alguns nomes do Novo, mas eu acredito que dentre esses nomes vai se destacar o Vinícius Poit, que é um deputado federal de São Paulo, se minha memória não falha, que defende atualmente a reforma da Previdência. Esse é o indicado do Maia? Não, são negociações da base do governo. É a tal da articulação que o Maia diz que não tem. Exatamente, a articulação que o Maia cobra de outra forma, né? Ele deveria se explicar, porque a articulação houve devidamente, o que competia ao governo articular foi feito. Agora o projeto está no Congresso e ele deve ser conduzido. Ele é deputado por qual é o estado? Ele é democrata, se eu não me engano, São Paulo. São Paulo? Memória não falha, São Paulo. São Paulo, achei que era na Bahia, aqueles estados lá, ou Minas, né? Sim. Também o que se fala também, assim, a parcela que é hora de sacrifício, né? Exatamente. Sacrifício. Então, assim, o que está se debatendo é, assim, essa divisão do sacrifício, né? Quem vai ser mais sacrificado, né? Quer dizer, normalmente a parcela maior de sacrifício teria que ser de quem, em tese, tem mais gordura para queimar, né? E o debate que se faz hoje é esse, que a parte mais carente seria a que está contribuindo mais, né? Eu acho que, de certa forma, o governo colocou o bode na sala. Isso é uma tática, né, da política, né? Bota o bode na sala, depois tirou o bode da sala, melhorou, né? Eu acho que nessa proposta que foi enviada, a margem. Sim, né? Sim. Claro. Né? O próprio presidente já falou isso. Né? Quando tu faz uma proposta, tu já prevê uma margem de negociação, né? Agora, o problema todo é o seguinte, que normalmente quem tem mais poder tem mais margem de negociação do que quem tem menos poder, né? Então, normalmente as camadas mais pobres são as que não têm lobby no Congresso, não têm manifestação. E o grande diferencial que eu estou vendo na política atual é a questão das redes sociais, né? Com certeza. Estão pautando, né? O assunto ele é tema predominante, né? Eu acredito que esse sacrifício ele deve ocorrer nesta geração. Se a gente protelar isso, na verdade, a gente vai estar condenando as gerações futuras a fazerem esse sacrifício por nós, porque em algum determinado momento isso vai ser necessário. Sobre a questão do Congresso, na verdade é uma obrigação do Congresso fazer as modificações e alterações devidas. Isso é dever deles como representantes, né? Não adianta eles ficarem questionando o governo acerca da proposta. Na verdade, eles têm que deliberar sobre a proposta e modificar o que eles considerarem plausível e que for em favor do cidadão e do contribuinte. Porém, claro, a gente sabe que há muitos interesses, né? Principalmente, tu falaste no lobby e nas camadas, há muito interesse, principalmente de quem vai perder direitos. Hoje a gente sabe que essa proposta da reforma ela vai equiparar
em questão de teto de remuneração previdenciária, uma discrepância gigante que existe hoje, que são as remunerações para políticos que hoje se aposentam aí em 8 anos em um cargo federal, como governadores, enfim, recebendo acima de R$30 mil. E isso é uma coisa que mexeu com uma camada de poderosos, né, que utiliza de um discurso pautado popular, na proteção, exatamente, na proteção da população e dos menos favorecidos, quando na verdade é o oposto. O que eles querem é impedir que eles deixem de receber R$30 mil mensais e passem a receber o teto da Previdência, que vai ser de 5.839, se eu não estiver errado. Lucas, aqui, ó, Denise Bonifácio, bom dia. Bom dia, Denise. Oi, amor. A Denise. Mudando para o nosso quintal aqui, né? Nós trabalhamos aqui com a Câmara Municipal e nossos vereadores, que antes tu falava que, por exemplo, em Brasília já estava acontecendo que o Judiciário estava mandando mais. Tudo acabava na Justiça. Tudo o Supremo lá decidia se era ou não era, né? O Gilmar. O seu Gilmar defendendo os interesses de outros, né? Deles e de seus amigos. Mas tudo estava lá, né? Tudo é constitucional, não é? Porque o Supremo defende a Constituição, né? Estava muito virado nisso, na legislação anterior. Por isso que tu falaste, que agora tu vê que os legisladores lá estão lá, pegando de volta o que já tinha empurrado pela rede social. Pela rede social, com certeza. E aqui parece que não há essa influência com a rede social aqui. Porque a gente vê... Eu acho que há também. Mas a gente não vê os nossos vereadores cobrando... Acho que vai ver hoje à noite. Pode ser. Talvez seja essa surpresa que temos na Câmara. Está havendo uma crescente, né? Isso é uma questão que, na verdade, eu sempre coloco em discussão. Eu sempre convido todo mundo a participar politicamente, porque é importante, faz parte da democracia as pessoas acompanharem, fiscalizarem e estarem informadas sobre o que acontece no cenário político. Porém, isso não pode ser exclusivo de nível estadual e federal. A gente tem que olhar principalmente para nós, a nível municipal, exatamente. É onde tudo começa. Com certeza. Por quê? Porque a gente, acompanhando os trabalhos dos nossos vereadores, sendo críticos aos projetos, às votações e principalmente às atividades do nosso próprio executivo, assim a gente com certeza vai ter digamos assim, um feedback, um retorno para a comunidade muito maior. Basta ver a importância das redes sociais, como tu citaste, quando a população cobra alguma questão. A gente tem hoje grupos no Facebook, quando elas cobram um assunto e há uma cobrança com veemência em relação a isso, e baseada em fatos, através de fotografias, de críticas pautadas, prontamente isso acaba se resolvendo, seja por uma atitude do Legislativo ou até por uma atitude do Executivo. O que não poderia acontecer, porque o correto seria o Executivo e o Legislativo conduzirem seus trabalhos, mas sem estar apagando esses incêndios levantados através da crítica da população. Um exemplo que eu sempre dou em relação às nossas praças públicas municipais. Meu ponto de vista, não seria necessário nenhum vereador ir até uma praça, tirar uma foto e cobrar uma função. Exatamente. Isso não é função de vereador. Eu acho que bastaria um cronograma de manutenção funcional por parte da administração para que para que não chegasse neste ponto. A gente teria o problema resolvido. Tu tocou num assunto bem interessante. Tem vereador aí utilizando como é que é um caçador de notícias. Ele sabe que tal trabalho vai acontecer em tal rua, vai para lá esperar a equipe da prefeitura e dizer: o vereador acompanhou os trabalhos na rua tal, que na verdade não é função de vereador, o vereador não é para isso. Eu cito aqui o exemplo da passagem de ônibus, que eu não vejo nenhum vereador trabalhar em cima de planilhas, de distância, de gasto de combustível, não vê, e isso o vereador deveria fazer. Tem gente, caso eles não saibam, que utiliza o transporte coletivo 4 vezes por dia. Sai de manhã, volta meio-dia, volta para trabalhar à tarde, volta de noite, sabe? Para esse custo. Eu não vejo vereador trabalhando sobre isso. Quanto é que custa um asfalto, quanto é que custa, e realmente quanto é que custa, sobre planilhas, isso aí o vereador deveria fazer, e o vereador não faz. Vai para a rua, tirar foto, tirar fake, né? Acompanhando os trabalhos, isso não é trabalho de vereador. A população tem que saber que o vereador, minha rua tem buraco. Vá na prefeitura, vá no setor de obras, o próprio povo pode já fazer isso. Não, mas por que ele está... Não, aí assim, sempre história no eleitor, né?
Assim, por que ele vai ao vereador? Porque ele já recorreu, na maioria das vezes, ele mas já sim. recorreu ao órgão lá competente e não foi atendido. Por isso que ele vai ao Tem vereador. amigos nossos que tem protocolos na prefeitura. Tudo. Eloy Cardrolli, fala geral. Um abraço para o Eloy. Então, em relação a isso, eu acredito que, sendo franco, a comunidade ela acompanha muito isso. E nós já tivemos um exemplo nas últimas eleições de 2016, onde a renovação na Câmara foi a única Vai renovar de novo. A única reeleita foi a Rose Sim. Almeida. Vai renovar de novo. Então, exatamente. Vai renovar de novo. Então, assim, o povo acompanha muito. As críticas estão nas redes sociais. Basta entrar nos grupos, pesquisar. As críticas elas são inúmeras, né? Então, os vereadores eles têm que estar realizando o seu trabalho, o seu papel de fiscalização. Nós não condenamos eles em nenhum aspecto, porém as eleições elas vão dar a resposta, né? E um dos temas que eu acho que requer maior importância e a canalização de energia é em relação à questão da CPI do plano de carreira. Cabe colocar que eu não sou contra nenhum aumento do salário de exatamente, alguém. nenhum servidor. Porém, a gente teve agora, recentemente, o depoimento do responsável pelo cálculo e as informações que ele deu em depoimento à CPI, elas preocupam porque, em síntese, subentende-se de que ele recebeu informações não necessárias e não em sua íntegra para que ele pudesse fazer o cálculo corretamente, visto que o cálculo dele foi menor. A projeção que ele fez de impacto sobre o plano de carreira foi R$300 mil. E nós temos hoje informação do Grupo Progresso, 1.600.000 de despesa, de elevação de despesa, na verdade, em relação Então eu acho que a canalização de energia para isso é muito boa, que bom que a CPI está em andamento, e isso é um ponto importantíssimo para a população acompanhar. Volto a frisar, não sou contra nenhum aumento benefício para servidores, mas eu acredito que se houve uma irregularidade, se houve um cálculo feito de forma inadequada ou inadvertida, que possa prejudicar os investimentos na cidade e que onere os nossos cofres públicos, isso deve ser visto com muita veemência, com muita firmeza, através desta CPI para dar a resposta à população. A questão da legalidade, né? Também. Exatamente. Também. Se houve um erro já na formação da lei, que impeça essa lei. O poder público só pode fazer aquilo que a lei deleta. É uma preocupação que nós temos porque, assim, no momento em que Montenegro deixa de ter a capacidade de investir na cidade, e esse valor, esse aumento que houve em relação ao plano de carreira faz falta para investimentos, a gente acaba fazendo o quê? Contraindo empréstimos, que foi o que ocorreu em novembro, quando a prefeitura fez um empréstimo acima de R$3 milhões, como está ocorrendo, na verdade, agora em discussão na Câmara de Vereadores para um novo empréstimo de R$5 milhões. E no meu ponto de vista, eu acredito que não é uma boa forma de você fazer investimento, porque você está assumindo uma dívida que a longo prazo vai comer parte da receita dos cofres do município. E, cara, eu sou uma pessoa totalmente contra de pagar juros, né? Então eu acho que é muito mais viável. Vão receber. Exatamente, eu acho que é muito mais viável a gente buscar formas de equilibrar as despesas que a gente tem na administração para que sobre dinheiro e que a gente possa investir. Não é mágico, a gente sabe disso, é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, mas quem sabe vamos começar analisando, e principalmente a gente conta com o nosso legislativo para que faça uma análise firme e pontual acerca do plano de carreira. Tem um político se destacando na região que se diz agora candidato, né, propondo a candidatura dele a prefeito de Montenegro. Né? Isso é legal? Ele pode ser candidato a Montenegro sendo prefeito de uma cidade? A informação que chegou até mim é que, morando em Montenegro, ele poderia ser candidato a prefeito. Não é uma confirmação por parte dele, mas a gente sabe que Montenegro passa por um momento bastante crítico, né? Os partidos eles estão em uma situação de dificuldade para a apresentação de nomes e isso abre um espaço. No momento em que isso abre um espaço, quem não gostaria de ser prefeito de Montenegro? Sim. Você vai sair da cidade de Pareci Novo, que é menor, e você vai administrar uma cidade... Vocês estão falando de Oregino Francisco? Exatamente, Oregino Francisco, atual prefeito do Pareci Novo, pelo PDT, que já informou que não será candidato pelo PDT, caso venha a ser candidato a prefeito de Montenegro. Porém, assim, é muita especulação. A gente sabe que, na verdade,
Esse ano vai ser um ano de medição de forças, né? As siglas estão fazendo isso, estão se articulando, mas concretamente é só 2020 que vai ser. Tem muita água para rolar. Isso é uma coisa que eu digo, inclusive, para várias pessoas que eu converso. Já começou a mexer as pedras no tabuleiro dessa sessão? Estão sendo mexidas, porém, uma coisa que eu sempre digo, assim, é cedo demais para garantir... Vamos usar qualquer nome. Não tem como tu prever um destaque para 2020. É que nem, por exemplo, eu ouvi de amigos próximos que a ida do Cadu para o PP vai trazer muita força na reeleição dele. Isso só com o tempo nós vamos poder ver, né? Porque na verdade tem muita coisa a acontecer, tem muita água para rolar, né? Então é no decorrer do andar da carruagem que as melancias se ajeitam. Então eu particularmente acho que é muito precoce para a gente mais um comentário. Ricardo Vargas, bom dia. Bom dia, Ricardo Vargas. Obrigado por estar acompanhando. Tá bombando. Tá bombando. Mas fora as articulações, os partidos estão fortes para a próxima eleição? Será que já existe um partido, esse partido vai chegar lá, ou esse partido arranca na frente? Meu ponto de vista, não. Não. Meu ponto de vista, os partidos ainda estão conversando, estão dialogando, estão se organizando. Claro que há objetivos, há intenções para 2020, isso é fato, todo partido tem. Mas hoje, no meu ponto de vista, em opinião pessoal, eu não vejo nenhum partido se destacando acima ou que se sobressaia dos demais. Nos bastidores, na Câmara de Vereadores, a dança, vai ter dança de cadeiras? Vereadores trocando de partidos? Sim. Até porque a gente sabe que muitas siglas não vão garantir reeleição. Né? Vamos pegar alguns exemplos aí. A gente teve uma mudança na questão das legendas, né? Que a partir de 2020 não vai estar mais em vigor. Então as coligações elas vão ser permitidas, porém sem dividir a legenda entre os partidos. Aí nós temos a questão do partido REC, o partido do vereador Tales, que, do meu ponto de vista, não vai fazer legenda, então haverá essa troca, provavelmente. Nós temos também o pessoal ali do PSB, Josi Paz, Valdeci e Rose. Não creio que o PSB vai ter força para colocar 3 representantes no Legislativo, então acredito que também vai haver algumas mudanças. Ou dos 3, ou qualquer 2 dos 3. Até o PSB ele foi bem em um momento em que a esquerda estava... Né, razoavelmente bem. Isso mudou muito, então vai se refletir nas urnas em 2020. Nós temos também a questão do PTB e do MDB, né, que também já há algumas suposições, especulações também de mudanças. E, enfim, o próprio PP também, né, acreditamos que com vindas de alguns nomes para o PP vai dificultar muito, inclusive, para o próprio Joel Kerber, né, que teve uma votação, se a minha memória não falha, de 591 votos em 2016, então trazendo novas pessoas, novas estrelas políticas, assim digamos, isso vai mexer também um pouco com essa questão. Então é provável, né, que vão haver diversas mudanças, inclusive de pessoas que não estão na Câmara de Vereadores. A gente sabe hoje que tem partidos que vão ter bons nomes, né? Sim. E que essas pessoas elas têm plena convicção de que o partido delas não vai conseguir fazer. Teremos uma novidade nessa eleição, né? Teremos provavelmente o PSL lançando candidato. Com certeza, o PSL já discute isso. Em Porto Alegre eu estive conversando com o Zuco na semana passada ou retrasada, e já é uma discussão a questão das novidades. Inclusive para majoritária, para prefeito? Sim, isso também está em tratativa. A previsão é que agora, neste final de março, isso fossem apresentadas formalmente as composições de partido. Março termina domingo. Para que em abril fosse decidido. Sim. Porém, em virtude de diversas regras que o Estatuto do PSL impõe, e eu sou totalmente a favor dessas regras, que são a apresentação de diversas certidões, inclusive certidões criminais. Isso é bacana, que exige um filtro de qualidade muito bom. Isso é mais que ficha limpa. Exatamente. Então, em virtude destas requisições, houve uma extensão de prazo até o dia 15 de abril. E aí, nesse meio tempo, as propostas de composições vão ser apresentadas em Porto Alegre para depois serem decididas pela diretoria estadual do partido. Mas o PSL vai estar presente, sim. O Bolsonaro saiu com quanto por cento na pesquisa? As pesquisas, agora tu colocaste bem, uma coisa que circula muito nas redes sociais. A última pesquisa do Ibope disse que o Bolsonaro caiu 15 pontos percentuais na aprovação
Pessoal, o Ibope é demais. Se a gente for pegar as últimas quatro eleições presidenciáveis, as últimas pesquisas do Ibope estavam erradas. Então, assim, hoje eu não vejo o Ibope como uma fonte fidedigna e idônea de informação. Ibope, Datafolha, Veja, Globo News, Globo não sei o quê. Olha. Incluindo também teremos a participação em Montenegro do Partido Novo, que está se organizando. O André Klaffer, meu amigo, esteve comigo agora de manhã também em outro programa, já está movimentando aí a turma dele. Então vamos ver essas duas novidades para Montenegro 2020. E essas duas novidades vão trazer apoios políticos dos partidos que com certeza vão causar muito impacto nas eleições. O que eu acho interessante nessas duas novidades aí, são partidos com grande força nas redes, exatamente. Poder de mídia. Então eu acho que nós vamos ter novidades. Mas o GG sempre tem aquele. O partido é novo, mas os políticos são velhos? Hã? O partido é novo, mas os políticos são velhos? Eu acho que não. Gente nova, partido. Não, porque na política antiga, né? Se mudava só a legenda, os candidatos os mesmos. Não, mas está mudando. Vai cabeça nova, vai ter gente nova. Vai haver uma repetição, isso é fato. Né? Sim, a gente sabe que o Montenegro normalmente coloca próximo a 100 nomes em cada eleição a vereadora, né, em média. Então, assim, muitas dessas pessoas que concorrem a vereador vão continuar concorrendo. Mas eu tenho plena convicção de que vão haver inúmeras inserções de pessoas novas, que vão ser rostos novos, de pessoas que estão participando ativamente da política. E isso é bom, né? Isso é bom porque traz novidade à disputa. Eu acho que é sempre justo, é válido e vai refletir muito do que aconteceu agora em 2018, onde houve uma renovação absurda, né, em questão de parlamentares. Então, acredito que isso vai fazer diferença não só em Montenegro. Eu estenderia essa minha mera opinião, mera suposição a nível regional e nacional também. Escobar, nosso tempo está esgotando, então o Escobar ia fazer uma pergunta, né? Sim, eu ia perguntar, tu como jovem, tu vê o jovem realmente interessado, porque o GG começou jovem, o GG com 16 anos, o pai dele teve que emancipá-lo para ele, né, se envolver com política comunitária e tudo. Tu vê essa gurizada, essa garotada envolvida nisso, tu vê dentro das redes, fora das redes, com quem tu conversa, com quem tu participa, tu vê essa juventude envolvida ou eles estão... Então, André, há uma crescente significativa, né? Ou há uma inserção da juventude, né, de forma gradual, muito maior do que alguns anos atrás. Porém, ainda, no meu ponto de vista, não é a participação ideal e nem é necessária. Eu acho que política deveria ser discutida, inclusive até nas escolas, mas eu não digo a questão da ideologia política, essa eu sou o contrário. Mas eu acho que o conceito político deveria ser levado para as escolas. Nós tínhamos os grandes estudantis, né? Eu, inclusive, fui presidente do Grêmio Estudantil do São João Batista, quando eu estudei lá. A participação política era muito forte, né? Então isso é bacana, isso é necessário porque te aflora essa necessidade de ter informações, de conhecer o cenário político e até permite que tenha um voto muito mais consciente. Sim. Então, ideologia política dentro da escola, isso eu sou contrário. Mas eu acho que a discussão política democrática, né, sem prejudicar ou enaltecer, né, alguma parte, essa é totalmente válida, necessária e faria muita diferença na questão dos votos. Lucas, nós estamos então, queremos agradecer a participação do Lucas Alcacida, aqui conosco novamente. E com o Lucas a gente nunca consegue esgotar, né, o assunto. Então nós vamos... Não fala demais? Não, tem assuntos demais. Tem assuntos demais. Então nós já queremos depois estar agendando novamente, para voltar aqui novamente, porque nós tivemos aqui uma quantidade bastante grande de pessoas que fizeram comentário, né? Bastante pessoas acompanhando. Então, com certeza, eles vão querer ouvir de novo. Não, e a gente fica sempre à disposição. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês. E até sempre faço o convite. Eu acho que essa participação, através das mensagens, dos comentários, é muito importante. Inclusive, sejam eles críticos, né? Eu acho que tudo é válido, né? Nem sempre as pessoas vão ter concordância com o nosso ponto de vista,
mas sempre exerçam a opinião de vocês e esse canal está exatamente aí para isso, né? Para a gente trazer essas opiniões serem debatidas. Tchau, gente! Obrigado. Tchau, obrigado!